Eu vou liberar para você agora acesso a uma das aulas do meu treinamento Cardápio Vendedor para você poder entender como é tão grande esse universo para quem quer montar um restaurante self-service. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do treinamento Cardápio Vendedor na parte de formação de preço. Eu decidi gravar uma aula especificamente para você que está montando um restaurante self-service, ou para você que tem um restaurante self-service e quer buscar aumentar os seus resultados. Se passou agora já pela parte de ficha técnica, então viu a importância da ficha técnica no seu negócio, viu também que é importante você estudar essa parte de cliente, você estudar ponto de venda, enfim, todo esse conhecimento até chegar aqui. Mas a parte de controle de produção e de gastos, para quem tem um restaurante self-service, é peça fundamental para o sucesso. Por isso eu decidi gravar, criar essa aula, esse módulo com essa aula só para poder te falar sobre isso. O self-service é um restaurante muito promissor. Se você tiver um bom ponto, se você for bem localizado, não vai faltar realmente clientes. Então, você deve sim estudar muito para poder ver onde você vai abrir o seu restaurante, estudar seus concorrentes, ver qual vai ser o seu diferencial ali, para você poder se inserir nesse mercado e conseguir maiores resultados. Beleza? Então, vamos à aula. Primeiro ponto que eu quero falar sobre cálculo de produção. Você que está começando, eu decidi deixar essa primeira parte para você que está começando, pensando em empreender nesse segmento, como você deve começar. Então, foque primeiro em estudar, fazer um estudo detalhado de mercado, ver seus concorrentes, possíveis concorrentes, ver o seu ponto de venda, ver essa parte de custo, porque quem trabalha com um restaurante self-service, eu converso com muito empreendedor, já entrevistei vários, essa parte do estoque é fundamental, porque mesmo que amanhã você for atender 300 pessoas, se você tiver que atender 30, você tem que estar preparado, você tem que ter um estoque preparado. Então, o estoque regulador para um restaurante self-service, ele é fundamental para você ter sucesso. Então, para minimizar desperdício, para que não falte comida, é necessário fazer cálculos para os primeiros dias de funcionamento, principalmente se está começando aí, manter esse foco. Também é muito importante manter as anotações minuciosas para, a partir delas, calcular quanto de cada alimento deverá ser preparado. Em média, já foi feito um estudo que as pessoas demoram em média 30 minutos para fazer sua refeição dentro de um restaurante self-service. Digamos que você trabalha aí entre 11 e 2 horas da tarde, então você teria mais ou menos 3 horas de funcionamento. Se cada pessoa demanda ela para poder completar sua refeição, ela demora mais ou menos 30 minutos, ou seja, 3 horas e 30 minutos daria mais ou menos 6 turnos ou 6 rodadas de pessoas dentro do seu restaurante. Digamos que você tem um restaurante que tenha entre 30 a 40, cabe a 30 a 40 pessoas por turno. Vou botar 35 para deixar um valor total. Se você multiplicar aí 35 vezes 6, vai dar aqui esses 210 pessoas. Então, seria uma média de 210 pessoas para você atender por dia dentro do seu negócio. Estudos provam que cada pessoa consome em média 65 gramas de salada, 85 gramas de arroz, 100 de feijão, 150 de carne, entre tortas, soufflés, croquetes, entre outros, 100 gramas, no total de 500 gramas. Assim, 400 a 500 gramas seria mais ou menos o que cada pessoa consome em média dentro de um restaurante. Ah, Matheus, então eu tenho que fazer minha base de cálculo para poder montar o meu cardápio diário em cima dessa média de consumo negativo. Você deve montar o seu cálculo, como você está agora na parte de formação de preço, você vai entender muito bem isso. Lá na ficha técnica, lembra lá, deixa eu colocar aqui na ficha técnica. Lá na ficha técnica, quando a gente olhou aqui essa parte de rendimento, lembra o nosso risoto de salmão, rendimento de porção está aqui, o quilo que está aqui, ó, tá vendo aqui, o custo por quilo está dando aqui R$17,50. Isso aqui é só um exemplo, tá? Não quer dizer que é realmente isso não. Mas está dando aqui R$17,50, ou seja, ele sugere dentro de todas as minhas despesas, todas as despesas que eu coloquei aqui, fixas, variáveis, calculando o meu markup, ele me sugere que eu trabalhe com a taxa no valor, o quilo no valor de R$45,30. É isso que eu devo praticar, Matheus? Realmente é isso? Você deve estudar como você está entregando isso para o seu cliente, como está o seu buffet, como está o seu cardápio. E isso tudo faz parte do estudo do seu negócio. Mas, diante dos números que você informou, ele está te dizendo que o preço sugerido seja esse e você vai trabalhar com o seu preço praticado. Mas é para você já começar a entender como faz sentido toda a parte de ficha técnica. A ficha técnica ela vai realmente te ajudar a você manter o controle no seu negócio. Você precisa manter esse foco, você precisa manter a atenção nos seus custos. Então, digamos lá que você está atendendo, chegou nesse cálculo desses 210 pessoas. Quanto de carne eu devo preparar para atender essas 210 pessoas? O cálculo
é bem simples, né? Você faria lá, né? Se 150 gramas é mais ou menos a média que cada pessoa consome e você vai atender 210, seria mais ou menos 150 vezes 210, você teria que ter ali, para a produção, 31,5 kg, né? E por que isso é importante para você entender? Porque demanda estudo de negócio, estudo de modelo de negócio. Você vai abrir, né? Eu coloquei ali, quanto de arroz eu devo produzir? Você vai abrir, você vai ter que ir abrindo, estudando, medindo, calculando dentro daquilo que você pretende entregar, como você vai montar o seu buffet, né? Restaurante Aquilo é isso. Se você não tem ainda a habilidade, lembra lá do PhD, você não tem habilidade, o H, estude, né? Procure centros de formação, procure profissionais da área, né? Monte uma equipe que já tem habilidade, que já trabalhe nisso, faça uma entrevista, né, apurada, porque você vai precisar de muito conhecimento para gerir um negócio, né, de self-service. Você tem muitos pontos críticos que você deve, né, pensar, você deve conhecer antes de abrir. O arroz eu coloquei a mesma coisa. Se a média é 85 gramas por pessoa, vezes 210, daria 17.800 kg. Claro que demanda. Quantos pratos você tem no seu buffet? Quantas guarnições? Né? Isso tudo, né, faz com que você vai criando um equilíbrio. Se você sabe que na média é 400 gramas, então você tem alguns pratos que você vai ver lá na frente, né, na parte de engenharia do cardápio, que tem aquela que você vai entender que a parte dos pratos estrelas, né, os pratos desafios. Então, vai montar o seu buffet, você precisa encontrar os seus pratos estrelas, né? Isso é estudo. Você vai criar a sua receita baseado na ficha técnica, colocar essa receita para rodar no seu cardápio semanal. Hoje meu cardápio vai ter X salada, X número de saladas, né, X guarnições, X prato principal. Quando você fizer isso, quando rodou o dia, anota as métricas do dia, veja, porque aí você vai começar a ver quais são os seus pratos estrela, quais são os seus pratos desafios, quais são os seus pratos burro de carga. Você vai ter que equilibrar isso dentro do seu buffet todos os dias, tá? Não deixe para fazer o estudo de um mês, não. É por dia. O cardápio de um restaurante à la carte, um restaurante Aquilo, que muda no à la carte o cliente vai olhar ali e vai pedir. No Aquilo, o cardápio já está lá para ele poder escolher, ele vai se servir, mas o estudo é igual. Você deve controlar, saber os seus números, para você não estar perdendo dinheiro, não estar colocando o seu negócio em risco, beleza? Controle de gastos, eu estou falando aqui sobre isso, mas é bacana você ficar logo ligado, né? Ficar atento sobre... Uma das grandes vantagens do self-service é que o cliente sempre sabe quanto mais ou menos ele vai pagar, né? Ele já olhou ali o peso do quilo, tal, tudo, ele faz um cálculozinho ali e consegue entender. É lógico que inúmeros fatores, como ambiente mais luxuoso, garçons qualificados, maior sofisticação dos pratos que você vai oferecer lá, né, no seu cardápio, no seu buffet, entre outros, alteram o custo, né? Porém, o cliente sempre saberá se está pagando o preço justo correspondente àquele serviço. Por quê? Porque ele compara outros buffets, né, outros restaurantes Aquilo, ele compara como ele foi atendido, se ele foi atendido rápido, se estava tudo limpo, né, se ele teve variedade no buffet dele, enfim. Tudo isso está ligado a como você vai precificar, né, o seu buffet. Então, o que deve definir o preço é o custo da produção e a concorrência. Você deve estudar a concorrência? Deve. Define o preço, ajuda a definir. Porque você não pode ficar muito longe também, não, principalmente em momentos de crise, como a gente está vivendo agora. Né? Você deve ter muito estudo de concorrência, ver o que ele está praticando, estudar o buffet dele, o que ele está oferecendo, ver qual é o diferencial, para você, né, buscar isso no seu também. Estou falando mais uma vez aqui sobre ficha técnica, manter o controle, né? A gente sabe disso, é importantíssimo. Eu coloquei aqui até um exemplo. Digamos que você tem que comprar 3 kg de carne que rendem, depois de limpo, 10 filés, né, de 200 gramas, ou seja, 10 vezes 200 daria 2 kg. Então, o preço bruto de cada filé a ser considerado para a base de cálculo é de 300 gramas. Ou seja, você perdeu 100 gramas aqui, digamos que fosse isso, né? Você perdeu 100 gramas lá, lembra da parte do sujo e do limpo? Então, mas o cálculo foi feito em cima dos 3 quilos. Rendeu só rendeu 10 filé, era para ter rendido, sei lá, 15, 20, mas você fez o cálculo em cima do que você, né, que você comprou para poder atender o seu buffet. Então, muito atento com a ficha técnica, ela é poderosa, realmente ela controla, né, os seus custos, ela mantém o seu negócio no trilho, beleza? Por fim, eu coloquei aqui algumas dicas matadoras. Você que tem buffet Aquilo, né, você tem que estar sempre ali cuidando, tem que ter uma pessoa que cuide dele, do buffet, né, que limpe, né, que mantenha organizado, que remaneje ali, coloque os pratos mais à frente, principalmente os pratos que tem mais volume, né, a nível de lucratividade para você, então eles devem ser os primeiros que o seu cliente deve ver. Você deve ter também um controle, né, medindo
quais são os seus pratos que todo dia que você coloca, ele sempre acaba. Isso são seus pratos estrela. Isso é muito importante para você poder aumentar, né, os seus resultados. Antes de pensar em preço, foque no seu controle desde a produção até suas estratégias de vendas em seu restaurante aquilo. Mantenha sempre a estratégia, é importante. Primeiro ponto que eu coloquei aqui é valorizar as suas parcerias. Parcerias com bancos, parceria com os hospitais, parcerias, enfim, com empresas próximas ao seu restaurante. Você deve fechar parcerias, dar descontos, né, criar alguns contratos no qual as pessoas, né, que venham utilizar os tickets dela dentro do seu restaurante. Restaurante aquilo, você deve fazer isso antes mesmo de você pensar em abrir, tá? As parcerias já devem estar firmadas para você poder ter sucesso no seu negócio. Você não pode, né, como é que eu falo? A palavra certa dispensar esse tipo de informação ou não prestar atenção, né? Parceria é muito importante. Você deve focar, deve manter o foco, né, sempre na parte de parcerias para o seu restaurante. Segundo ponto, deve criar ações de venda de taxa única. Né? Aquele velho... Tem muita gente aquilo que usa uma tática que eu acho muito bacana, que é a seguinte: você vai lá, né, consome, né, ganha sua comanda, aí você destaca um ticket e coloca esse ticket lá numa urna e a cada semana, a cada mês, você faz o sorteio lá de 2, 3, 10, 15 clientes que vão poder comer essa semana o buffet livremente. Isso ajuda, né? Criação. Você deve ter várias ações, né, para você poder chamar o seu cliente para dentro do seu negócio. Taxa única, colocar um valor único. Se você sabe que na média a pessoa consome, né, 400 gramas, qual é o valor que eu poderia colocar ali, que não é o valor do quilo cheio, um valor menor, mas que eu pudesse chamar esse cliente para poder consumir uma taxa única e ser um atrativo a mais no meu restaurante. Você deve pensar isso também. Incentive a venda de bebidas e de sucos, isso é importantíssimo, né, principalmente sucos naturais. Se você tiver dificuldade em relação a suco, eu vou te dar uma dica aqui. Eu uso isso no meu restaurante e dá resultado. Porcione as frutas antes, tá? Assim, porcione, comprou as frutas, tá lá, corta tudo certinho, né? Pega aquele saco de porcionamento, coloca as gramaturas para poder bater um copo de coquetel de frutas com álcool, né? Um abacaxi com hortelã, enfim, você pode congelar as frutas, ela mantém a propriedade dela e você consegue atender com a qualidade diferenciada a nível de bebida. Você deve ter isso, preocupação, né? Sobremesa, deve também ter sobremesas atrativas. Como é que você deve fazer com a parte de sobremesas? Estude, veja dentro dos self-service da sua cidade, né, quais são os pratos de sobremesa que você mais vê rodar. É pudim, é sorvete, é mousse de chocolate, enfim, olhe. Você precisa pesquisar para você poder entender mais sobre o seu negócio. No balcão do seu caixa lá, mantenha sempre venda de balas, bombons, chicletes, enfim, você deve criar alternativas para que não seja só o seu buffet aquilo, né, de onde venha realmente os seus resultados, beleza? Eu espero muito que você tenha gostado dessas dicas, são dicas práticas, valiosas para você que está começando, né? Você está entendendo a fundo como funciona o negócio, não é uma ciência exata para você poder ter sucesso, né? Não existe esse negócio de mágica, é muito trabalho, dedicação, mas é isso. Foca nos desperdícios, mantenha ações de fidelização, mesmo assim é natural você ter perda de até 10% dos seus clientes. Por quê? Por conta de preço, por conta de comodidade, algumas coisas que o seu cliente, né, vai migrar. Por isso você deve ter ações de fidelidade. Em geral, a margem de lucro líquida para restaurantes no modelo self-service gira em torno de 12% a 15%. Beleza? Espero que você tenha gostado da aula. É uma aula técnica, prática, para você poder obter mais resultados. Te vejo daqui a pouco na nossa próxima aula. Então é isso. Se você gostou dessa aula e quer participar de um treinamento intensivo, clique nesse botão abaixo e se inscreva no meu treinamento Cardápio Vendedor. Lá você vai entender desde ficha técnica, pirâmide alimentar, formação de preço de venda, engenharia do cardápio, características de sucesso para você criar um cardápio vendedor absolutamente do zero. Então é isso. Assine esse canal e te vejo daqui a pouco em um próximo vídeo.